eu acho que é um mito, é que o Brasil não teria capacidade operacional para resolver os problemas. Eu não sei se eu estou falando besteira, eu discordo disso. Eu acho que a gente tem, eu acho que as nossas polícias são plenamente capazes, as Forças Armadas também. Os problemas que nós temos são burocráticos, são legislativos. Nós temos uma legislação que privilegia a formação de quadrilhas e uma justiça que, infelizmente, seguindo essa legislação, né, muitas vezes atrapalha, né, todo o trabalho das forças policiais. O que você tem a me dizer sobre isso? Eu tenho que dizer o seguinte, que no Brasil tem bandido para todo mundo prender. Se vier a CIA, a NASA, o FBI, as polícias, tem bandido para todo mundo prender. Agora você tem que ter uma forma de prender, né? Essa forma, nós temos hoje a possibilidade de recebermos todo esse somatório de inteligência, de conhecimento que o americano tem e transformar isso em potencial para agir contra essas facções, né? Então você tem essa possibilidade, no meu entender e no meu querer como policial, né? Agora, você dizer que a polícia brasileira não tem capacidade para agir é totalmente falácia isso. Nós temos policiais excelentes, nós temos doutrina policial excelente, nós temos operações policiais excelentes, nós não deixamos a desejar para nenhuma polícia do mundo a nível operacional e a nível até de material bélico. Hoje estamos bem. A questão toda é que nós temos uma legislação, como você falou, que é totalmente fraca, frágil e que não leva a uma confrontação direta às facções, a qualquer crime que você tem, entendeu? Hoje você matar alguém é de 12 a 30, jamais. Você pega um estuprador e é... Quanto é o estuprador aí? Tá... Depende do tipo de crime, né? De crime. Mas é fraco, você não consegue ter, e aliás, isso é uma coisa importante, na América Latina, o único país que tem a pena de morte é Cuba. Que trabalha com a pena de morte. Os outros, como o Brasil, tal, em tempos de guerra militar, aí sim, o Código Penal Militar prevê lá a pena de morte. Mas do civil é Cuba. A pena de prisão perpétua, poucos países têm. Então sim, é da América Latina todo feito ali. Se você quer punir o bandido da América Latina, olha, eu vou te expulsar, eu vou te extraditar para os Estados Unidos. Lá tem uma lei forte, lá tem uma penalização grande, lá você vai pagar. Então, a maior pena que ele pode sofrer é a extradição. Porque nós não conseguimos produzir, como o doutor estava falando aqui, uma legislação que venha a dar satisfação para a sociedade, para que ela possa ter um elemento que vá combater essas facções criminosas ou qualquer outro tipo de crime. Sim. Né? Você tem algum exemplo operacional de alguma coisa que você participou, que você fala, olha, eu vou mostrar a capacidade da polícia aqui, tem uma história assim, assim, assado? Cara, tem muitos. Eu tiro por mim, onde eu operei no BOPE por 12 anos, nós não ficamos atrás por ninguém, nós temos as nossas táticas, a nossa doutrina, a nossa forma de operação. O Rio de Janeiro, desde o 174, não perdeu mais nenhum refém a nível de tomada de refém. A nível de investigação, a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem a CORE, tem a parte operacional dela e tem a parte investigativa dela também, que é poderosa. O problema é muita coisa, é muita gente, porque nós temos uma legislação que não diminui isso. Pelo contrário, ela fomenta, ela ajuda e ela se torna leniente. É esse divisor de águas hoje que nós temos que ter para podermos dar um basta. Então, ao mesmo tempo que o americano exerceu um poder dele, para a lei dele, para a legislação dele, eu acho que a gente tem que pegar isso e trazer o seguinte, vamos ver onde que erramos, onde que é. Vamos lembrar que o Fernandinho Beiramar foi preso há quase 30 anos na Colômbia com as Farc, né? Na Comuna 16. Exatamente. Então você tem que olhar isso, que há 30 anos já assolava sim, um crime transnacional. Aqui no Brasil a gente tem uma mania horrorosa. E aí, só para concluir. Não, desculpa. Só para concluir. Então você tem que ver que essas facções, elas operam já transnacionalmente há mais de 30 anos. E nós não fizemos nada. Tivemos que esperar o americano dizer, olha, esses caras estão vindo operar aqui no meu território não vai. Essa discussão aconteceu em um momento no Brasil ou não? Que discussão? Sobre ser
ser considerado Não, sempre foi terrorista? estada de fora. Sempre foi O estada governo de fora. Bolsonaro também não? Não, isso é outra coisa também, né? Porque a gente teve 4 anos num governo que se disse de direita e não teve nenhum tipo de enrijecimento penal, não teve nenhuma operação. Me fala uma operação coordenada pelo Poder Federal, né? Com a Polícia Federal, com as Forças Armadas, com as polícias estaduais para combater o crime organizado no Brasil. Não teve nada. Inclusive o pacote anticrime do Moro, na verdade, virou limitação de delação premiada e juiz de garantias, né? Mais do que isso, o Bolsonaro, ele ativamente trabalhou para que não se passasse a PEC que acabava com essa história de que condenado em segunda instância ainda pudesse recorrer infinitamente. Caramba. Ó, vou dar um exemplo para você. Você já ouviu falar daquele Felipe Prior? Sim, sim. Esse Felipe Prior, ele foi condenado por estupro em primeira instância. Certo. Recorreu, perdeu. Ele acabou de perder. Ele é eu posso citar que ele é um estuprador condenado em segunda instância. Ele tá solto por quê? Porque ele pode ficar recorrendo infinitamente, irmão. Se este cara Se é um cara condenado mais pelo velho, estupro... Se é um cara mais velho, daqui a pouco o cara não tem nem idade pra ser mais preso. Tem a prescrição. Então vamos lá. Se o que eu tô dizendo se você tem um rapaz que é conhecido, ele é famoso, ele foi condenado 2 vezes por estupro e ele não está preso, que dirá um prefeito do interior de corrupção? Que dirá um faccionado poderoso que... então, você nunca põe o cara na cadeia. Você nunca põe o cara na cadeia. E uma coisa que o coronel estava falando, que é importante, é o seguinte: só Cuba tem pena de morte. E a gente vê muitos esquerdistas falando, não, o mundo inteiro está indo na direção de enfraquecer um pouco as penas e de desencarcerar as pessoas. Ok, qual o índice de homicídios per capita no mundo? Menos de 1 a cada 100 mil habitantes. Esse é um nível aceitável. Se você pegar um nível de homicídios por 100 mil habitantes de um país aceitável, é 1. Os Estados Unidos tem 7, o que já é muito. O Brasil passa dos 20. Nós temos mais de 40 mil homicídios por ano. Cara, é 50 mil mais. 50 mil? Mais. Pelo amor de Deus, cara. Então nós temos que fazer o que o mundo fez antes. É punir muito bem, né, o bandido, principalmente o bandido faccionado. Há de haver um regime legal de exceção, que é o direito penal de inimigo, para punir especificamente o bandido faccionado. É diferente do cara que cometeu um delito e é um cidadão comum. Sei lá, o cara... Lei seca. Fez seca, o cara foi pego bêbado, é um crime. Tá, esse cara não é prender e matou nele. Agora é o seguinte, meu irmão, você lavou dinheiro pro PCC, você tinha um posto de gasolina, você tinha uma transportadora como a Deolane, você tinha uma operadora de funk que lavava bilhões de reais pro PCC. Não tem essa igual o Rian, né? O cara foi preso, depois o cara tá lá, jamais, Cabrini, já suando pela testa. Como assim, bicho? Como é que pode? Isso aqui é uma vergonha, tá? Como é que pode? Eu falei isso na live. Quando vem a notícia que caiu a liminar do Oruan, porque o Oruan foi preso, aí veio uma liminar e ele foi solto. Eu falei, essa liminar vai cair. Quando veio a notícia de que a liminar... Eu falei, como é que esses caras deram o fim da liminar sem combinar com a polícia antes de uma operação? Como é que eles fizeram isso? O juiz falou, não, vamos tirar a liminar, agora joga lá o papel da polícia, vira aí pra prender. Mano, não é assim, bicho. O cara é filho do Marcinho VP, você tem que chamar as forças policiais, vai vir cá, Que tá pra sair pela frente do... Exatamente. Nós vamos fazer o seguinte, vai cair a liminar. Onde ele tá agora? Vamos fazer o seguinte, a liminar vai cair, sei lá, 5h30 da manhã, 5h31 você já tem que estar na porta pra pegar. Beleza? É tudo coordenado, bicho. Eu tô falando besteira? E essa questão do direito penal do inimigo, ele é aplicado em todas as grandes democracias do mundo, né? O próprio os Estados Unidos, enquanto você estava falando aqui, eu estava pesquisando aqui nos meus apontamentos, ele tem a pena de morte federal. E essa pena de morte federal ela é justamente para alguns tipos de crime, dentre eles o terrorismo doméstico. Entendeu? Onde o americano ele vai ter lá o seu processo criminal, e isso eu estou falando do americano, é a lei federal punindo o próprio americano, entendeu? E após todos os recursos disponíveis para eles, que não são tantos quanto o Brasil, ele é punido com injeção letal, a morte, pentobarbital. A injeção. Só que essa injeção, ela tá a cada dia mais difícil de conseguir nas farmácias que produzem esse tipo de medicamento letal. E aí ele passa para outras opções de morte, fuzilamento, cadeira elétrica, entendeu? Tudo isso tem nos Estados Unidos, para certos tipos de crime. Para crimes contra o Estado, crimes contra a sociedade. E aí você vê o terrorismo, por exemplo, o criminoso
faccionado lá dos Estados Unidos também, os grandes grupos criminosos, a depender do Estado, ele também é punido com isso. O estuprador é punido com morte, a depender do Estado. Então, assim, essa questão da pena de morte, da prisão perpétua, ser uma coisa, não, isso é muito antiquado. Antiquado aonde? Só aqui no Brasil que é antiquado? Só aqui no Brasil que não serve. Então a gente tem um direito penal que, inclusive, dentro da doutrina jurídica, a gente tem um nome para isso, né? É um nome até estranho de se falar, mas é o garantismo penal hiperbólico monocular. Nossa senhora, cara. Exatamente. Mano, o cara saiu do proctologista. Porque é um garantismo penal. E por que hiperbólico? Porque é exacerbado. É um garantismo totalmente desproporcional. E por que monocular? Porque só vê um lado da história. E aí, a gente tem um dos princípios da nossa Constituição, que é o princípio da proporcionalidade. E o princípio da proporcionalidade, ele não fala só na hipertrofia do Estado. Ele fala também na proteção eficiente que o Estado tem que dar para o seu cidadão. Mas o garantismo penal hiperbólico monocular, como eu estava falando agora, só vê o lado de quem? Do bandido. E o Brasil, nas suas políticas de criminais, na sua legislação, sempre priorizou o bandido. Sempre o ator principal que se buscou dar atenção nas legislações penais é o bandido. Nunca foi a vítima. Nunca foi a vítima. Isso aí vem mudando de uns tempos para cá, aos trancos e barrancos. Só que o que é que acontece? É igual uma casa. Quando a casa está com a parede rachada, não adianta você ir lá e passar o reboco na parede. A parede vai cair. Porque o problema não é a parede, o problema é o alicerce. E qual é o alicerce legal que a gente tem? A Constituição Federal. A gente tem que mudar a Constituição Federal. Inclusive, eu sou partidário de que a gente tem que ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Porque existem coisas na nossa Constituição chamadas de cláusulas pétreas que a gente não consegue mudar. A gente só consegue mudar se extinguir a Constituição e colocar outra. Vai fazer isso através de um golpe de Estado? Não, a própria Constituição diz como é que a gente faz isso. O poder, ele emana do povo. E qual um dos instrumentos de poder do povo? Plebiscito. Por que se não faz um plebiscito para saber se a população entende que está na hora de mudar essa Constituição? Para colocar pena de morte, para colocar direito penal do inimigo, para colocar prisão perpétua. Por que os parlamentares, por que os presidentes que passaram pelo Brasil têm tanto medo de perguntar ao povo, como já foi perguntado antes, acerca do regime, se queria monarquia, se queria parlamentarismo, se queria... A gente muda ou não essa Constituição? Porque eu entendo a Constituição de 88. Para a época dela, ela era uma Constituição que precisava ser feita daquela forma. Porque a gente vinha ali de um regime militar, do qual esse regime militar era bastante criticado pela política daquela época, e eles criaram diversos mecanismos burocráticos e legais e de garantias, principalmente no artigo 5º da Constituição, para evitar que aquele tipo de movimento que foi feito em 64 através dos regimes militares voltasse de novo ao país. É tanto que as cláusulas pétreas, elas representam isso. Isso aqui não pode ser mudado. E o que é que não pode ser mudado? O artigo 5º, onde está todas as garantias do cidadão. Só que eles criaram uma Constituição tão inflada, com tanto medo e deram tanto poder para certos poderes, vamos dizer assim, apesar da redundância, como o poder judiciário e o poder legislativo, que isso impede hoje o presidente de executar. O executivo hoje não consegue fazer a sua função principal, que é executar. Porque o presidente fica com a faca no pescoço o tempo todo do legislativo, principalmente através de emendas impositivas, e deu um superpoder para o judiciário. À época, todos com medo de voltar a um regime militar novamente. Então vamos dar um superpoder para alguém, para que alguém evite, e criando mecanismos constitucionais disso, evite que isso aconteça. Só que esse garantismo exacerbado e esse poder exacerbado que foi dado para certos poderes da nossa nação, ele criou, porque em 30 anos, a geração do coronel aqui, que deve ter 30 anos a mais do que eu, mais ou menos, é uma geração que não tem tanta diferença. Me senti discriminado. A gente brincava, né? A gente brincava das mesmas coisas. O coronel só brincava soltando pipa, quando era pequeno. Sim, bola de gude. Também. Lá no Ceará a gente chama de peão. Como é que chama peão? Peão mesmo, né? Pronto, peão. Ou seja... Bolinha de gude, como chama? Pronto, a bolinha de gude é bila. Bila? Bila. E taco? Pronto. O que é taco?
um pedaço de madeira que você bate numa bola e tem uma latinha atrás. É. Ah, não, isso aí a gente brincava no Ceará, não. A gente Não? pode pegar o taco pra tacar na cabeça dos outros. Aí, Como não, chama? ou seja, as nossas brincadeiras aqui. Chamavam de bet também, né? Bet. Pois é, por que eu tô dizendo? Porque as nossas gerações Não, aqui, bet é proibido independentemente das nossas idades, elas não evoluíram tanto socialmente, é tanto que as nossas brincadeiras como crianças são as mesmas. Sim. E a brincadeira dos meus filhos, em relação às minhas? E meus filhos não têm 30 anos de diferença de mim. Se eu perguntar se meu filho já soltou peão, não. Se eu só perguntar se meu filho já brincou de bila, também não. Bolinha de gude. Não. Se ele já soltou uma pipa, só se eu tiver feito pra ele. Ou seja, a sociedade nos últimos 30 anos, ela evoluiu de uma forma muito mais rápida, principalmente pelo advento da informática e da internet, do que a geração dos meus avós, do meu pai, e a geração do meu pai pra minha. Então, como é que você quer uma sociedade que evolui de forma em progressão geométrica, você mantém um diploma normativo que estava pensando no passado e não no futuro? Sim. Porque 88, quando foi feita a Constituição, eles estavam olhando para o passado, eles estavam olhando para 64. A gente não pode deixar mais que isso aqui aconteça. Esse era o objetivo da Constituição. Sim. E 2026, ninguém olhou para isso. Então a gente precisa mudar nossa Constituição. Entendeu? A gente precisa ir mudando a Constituição, a gente cria mecanismo para mudar toda a legislação criminal.